analisando, né, várias regiões nesse setor de tecnologia e inovação, e eu, dentro dessas minhas andadas nesses últimos anos, eu vi que Israel é uma das regiões que eu acho que são mais parecidas e mais atingíveis para o Brasil, né? Então, Israel começou um processo, mesmo antes do Estado, né, há uns 100 anos atrás, focando em desenvolvimento de universidades, academias, centros de pesquisas, etc. E nos últimos 30 anos, realmente criou todo um organismo, né, de tecnologia e inovação, desde P&D até produção de empresas, etc. E aí, com toda essa inteligência que foi criada, Israel hoje passou do Startup Nation, né, que são pequenas empresas, né, startups, para realmente começar a construir empresas de grandes portes a nível global. Então eu queria mostrar um pouquinho do que é esse ecossistema de Israel. Então eu queria começar com um vídeo. Quando você ouve a palavra Israel, o que passa pela sua mente? Provavelmente esta imagem, ou isto. Com certeza isto. Aqui estão 68 fatos que você não sabia sobre Israel. Israel é um país jovem com apenas 68 anos de idade. Em termos de anos-nação, é como um bebê de 3 anos de idade. A população de Israel é apenas 1,6% da população do Oriente Médio e ocupa apenas 0,1% da área da região. É muito pequena. Você pode atravessar o país inteiro em 5 horas, das neves do Hermon até as praias quentes de Eilat. Israel é o terceiro país do mundo no consumo de doces e legumes. Israel foi o primeiro país do mundo a proibir comerciais com modelos abaixo do peso. Israel tem o maior número de acadêmicos per capita do mundo e a maior proporção de startups. E de museus também. Tel Aviv é o lar de 80 mil cães que contam com mais de 60 parques próprios. E o maior cemitério de cães, que remonta aos tempos antigos, foi descoberto em Israel, em Ashkelon. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é também a mais inteligente. Por quê? Porque foi a primeira do mundo a ser completamente coberta por Wi-Fi. Assim você pode achar o Abraham Hostel, um dos melhores do mundo. Outra cidade antiga é Beersheba. Hoje em dia, ela tem o maior número de mestres de xadrez per capita do mundo. Com todo o respeito ao xadrez, o esporte de praia mais popular em Israel é o frescobol. Sem pontuação, é apenas uma diversão para acabar com a paz dos outros na praia. Livros. Israel é o número 2 do mundo na publicação de livros. Povo do livro, lembra? Espera, quem é o número 1? Pelo menos Israel está em primeiro lugar na tradução de livros em línguas estrangeiras. O pendrive é uma invenção israelense que poupa muito espaço de armazenamento. Israel é um dos 10 países líderes na expectativa de vida. As pessoas aqui vivem em média até 83 anos. Israel tem 273 quilômetros de praias, nos mares Mediterrâneo, Vermelho, Morto e Mar da Galileia, o lago de água doce mais baixo do mundo. Segundo o Novo Testamento, foi aqui que Jesus andou sobre as águas. Esta prancha-remo é chamada Hassaquê, foi inventada aqui nos anos 30 por um salva-vidas judeu. Se você tiver dificuldade de flutuar, o Mar Morto é o lugar certo. A concentração de sal é tão alta que qualquer um se mantém à tona. Israel é um dos únicos 8 países que enviaram um satélite ao espaço. A rota de migração de aves mais movimentada no mundo passa por Israel. 1 bilhão de aves passa por aqui todos os anos. De acordo com o Travelers Digest, Tel Aviv é uma das 10 cidades do mundo com as mulheres mais bonitas. Sim, também está entre as 10 principais em homens bonitos. Muitas mulheres em Israel têm mais a oferecer do que só um rostinho bonito. Elas também têm mais graus acadêmicos do que os homens. Então, se você é a próxima Marie Curie, aqui é o lugar para você. Não é à toa que Israel é conhecida como a nação das startups. Há mais de 3.000 empresas nesse campo. É a concentração mais alta do mundo, fora o Vale do Silício. Então, o que foi inventado aqui? A tecnologia que nos permite conversar com WhatsApp, Messenger e tudo mais que vocês jovens gastam seu tempo. Software antivírus, computadores de mãos livres, tecnologia para evitar acidentes de trânsito, aplicativo para táxi. Lembra quando você tinha que acenar para chamar um táxi? A rede social que lhe permite se afastar de engarrafamentos. Uma pílula muito pequena que pode fotografar seu corpo por dentro. Como sai dali? Aquecedor de água solar, sistema de irrigação que economiza água, depilação indolor, melhor, quase indolor, gel contra a picada de água viva, teclado a laser, a tecnologia que permitiu o voo não tripulado, tomate cereja, Irúmico, um dos jogos de tabuleiros mais populares. Crembo, marshmallow coberto de chocolate como em Abenta. No inverno, os israelenses consomem mais de 50 milhões deles.
Bamba, um salgadinho com sabor de amendoim criado em Israel. Popular e delicioso, ajuda as crianças a desenvolverem imunidade contra a alergia ao amendoim. Continuando com coisas gostosas, a Itália é o berço do sorvete, mas é em Israel que o seu consumo é quase o dobro. É de congelar o cérebro. O sorvete depende da qualidade do leite. As vacas israelenses são campeãs mundiais em produção de leite, 40 litros por vaca por dia. Tel Aviv é conhecida como uma das capitais veganas do mundo. Que tal um sushi? Tel Aviv é a segunda cidade depois de Tóquio em bares de sushi por metro quadrado. O vinho é produzido aqui há mais de 3.000 anos e mesmo assim a indústria de vinho local não ganhou tantos prêmios internacionais como acontece hoje. E falando de prêmios de prestígio, nada é mais prestigiado do que o Nobel, certo? 9 israelenses ganharam o prêmio Nobel até agora. O último foi Dan Schertman, pela descoberta dos cristais quase periódicos. Veja se pode dizer 5 vezes rápido cristais quase periódicos. Israel também cultiva muitas flores. No último dia dos namorados, Israel enviou mais de 60 milhões delas para a Europa. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Israel não é uma monarquia, mas temos uma rainha, Dana International, a primeira transexual a ganhar o Eurovisão. A revista Time Out escolheu Tel Aviv como a capital gay do Oriente Médio. E por falar em divas, o designer de sapatos de Lady Gaga é israelense. Eles são realmente bonitos, mas é difícil caminhar com eles, especialmente se você estiver em Haifa e precisar subir suas colinas verdes. Para isso existe a linha de metrô mais curta do mundo, levando direto ao topo do Carmelo. Você sabia que Haifa é a cidade mais multiétnica em Israel? Tem judeus, cristãos, muçulmanos, sunitas e xiitas, drusos e barrais. Você sabia que Israel é o único lugar no mundo onde o número de árvores aumenta a cada ano? Mesmo com todas essas florestas, 60% de Israel é deserto, o que não impediu de transformar as áreas estéreis em terra produtiva. Como no deserto não tem muita água, Israel desenvolveu tecnologias avançadas em dessalinização. Cientistas de Israel criaram tratamentos para esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e, o mais importante, descobriram a causa do mau hálito. Os israelenses também se destacam nos esportes. O Maccabi Tel Aviv ganhou o campeonato europeu 6 vezes. Israel é uma potência olímpica em judô e windsurf. E se você ainda não está impressionado, o que você diria do fato do seriado Homeland, vencedor do Emmy, ter sido escrito em Israel? Ou que mais de 1 milhão de bilhetes são colocados no Muro das Lamentações anualmente? Quando Deus encontra tempo para ler todos eles? E o hebraico é uma língua tão antiga que se um israelense de hoje encontrasse um antepassado de 2000 anos atrás, eles seriam capazes de conversar. Mais uma? Ok. Você já ouviu falar do Índice de Felicidade Global? Nem eu tinha ouvido até agora. Mas, aparentemente, os israelenses estão no 11º lugar de 196 países. E se isso não for suficiente, talvez você deva encontrar alguém com quem conversar sobre tudo isso. Bom, então esse é o ecossistema israelense, onde a gente acabou de fazer 70 anos, na verdade, do aniversário de Israel, da nova Israel, e ao longo desse tempo foi construído, que vocês estão vendo aqui, que é uma comunidade de inovação, né? Desde a academia, governo, as próprias empresas, os centros de P&D, as políticas públicas, a legislação, etc., e investidores, tanto locais quanto internacionais, que acabam criando, né, esse ecossistema. São mentores, são pessoas que são muito engajadas, que criaram inteligência tanto localmente em Israel quanto fora, que acabam criando essa comunidade que leva a todo esse movimento de startups de Israel. Então, o processo em Israel é um mercado muito pequeno, é um mercado onde tem 8 milhões de pessoas, então precisa pensar global. Ele já precisa começar uma empresa pensando em algum desafio que tenha a nível global. A parte da educação, que vem de toda uma tradição milenária judaica, é sempre sob questionamento, por isso que busca muito essa parte de ciências e matemática e engenharia, né? Então está sempre questionando o status quo, né? Um dos grandes pontos que acontece lá, ao longo do processo de construção de empresas e de pesquisas, você erra muito, né? Então, o erro em Israel, o problema dos erros, não é visto como um ponto final na carreira, um ponto final do estudo. É visto como mais um passo de aprendizado. Então, muitos dos desenvolvedores de empresas e researchers, né, o pessoal que faz a pesquisa, muitas vezes eles fazem 3, 4, 5, 10 empresas até chegar na solução que
que acaba tendo um sucesso, né? E não tem, os israelenses não têm problema de bater em todas as portas e pedir ajuda e etc. E aí uma das partes que eu também acredito que é muito próximo do Brasil, é um mercado relativamente pequeno. Então, o investimento que tem disponível, o dinheiro que tem disponível, a infraestrutura que tem disponível é bem pequeno. Então, se você comparar Israel com os Estados Unidos ou Europa, né, você vai para os Estados Unidos, você monta uma empresa na Califórnia, você tem bilhões de dólares que podem ser jogados numa empresa. Né? Em Israel isso não acontece. Então, você tem laboratórios lá com orçamentos de 1, 2 milhões de dólares que fazem um impacto em projetos de mais de 10 bilhões de dólares do mercado global. Né? E aí também tem essa parte como Israel é pequeno, é curto, né? São os últimos 70 anos de vida, não tem um histórico, não tem um passado. Então as pessoas conseguem reconstruir. Elas saem da França, do Brasil, da Argentina, etc., e vão para Israel para construir alguma coisa para o futuro. Isso ajuda bastante também nesse processo. Né? Que aconteceu, né, em números? Né? Então, hoje, é investido 4,4% do PIB por ano em P&D. Isso do setor privado. O setor público investe, o setor público, o Exército, que também é uma grande componente nesse ecossistema, acaba investindo mais uns 2% em cima disso. Se você comparar com os Estados Unidos, né, Israel está 4,4%, os Estados Unidos é mais ou menos 2,5% de um PIB de 14 trilhões, e o Brasil está aqui 1,1%, né, sendo que relativamente não é usado e nem necessariamente é usado todo o dinheiro que é alocado para P&D aqui no Brasil. Né? Então, o que isso deu para Israel? Né? Então, são mais de 10 mil empresas hoje dentro de Israel nesse setor de tecnologia e inovação. Foram feitos mais de 60 contratos bilaterais internacionais, que acaba levando ao crescimento nos últimos 5 anos de 3,3% do PIB. Esse ano, 2017, foi 3,6%. 15% mais ou menos do PIB de Israel é tecnologia e inovação, e 50% da exportação da indústria israelense é tecnologia e inovação. Então, se você parar para pensar que há 70 anos atrás Israel estava vendendo laranja, banana e tomate, né? Hoje, né, uma grande parte dessa exportação, de fato, é a indústria de tecnologia e inovação, e eu particularmente acredito que o Brasil pode replicar, não nesses números, porque a gente tem uma economia bem maior, mas a gente pode replicar algo parecido no nosso setor de tecnologia e inovação no Brasil. Né? Então você tem um concerto de agências governamentais, universidades, institutos, investidores, que leva esse investimento de 4,4% do PIB para você ter um resultado relativamente interessante. Isso só cresce, né, ao longo do tempo. Né? Então, o que aconteceu aqui em 2017? Foram mais de 3 bilhões de dólares em private equity. Se você comparar com 2012, é 7 vezes o investimento que foi feito em 2012 em capital de risco para crescimento. Você tem empresas desde o Waze, Mobileye, o Viber, Playtika e etc. O maior exit que foi feito de Israel é o Mobileye, que é uma tecnologia de transporte dinâmico, que é a visão através de computação, visão gráfica de sensores, que foi de 15 bilhões de dólares para a Intel, né, e foram mais de 23 bilhões de dólares de saída em Israel. Né? Então você tem os maiores fundos do mundo hoje estão olhando para Israel, de private equity e venture capital, com mais de 5 bilhões de dólares entre as duas partes, que foram arrecadadas para empresas de tecnologia e inovação israelense. E um fator interessante é que 87% desse capital não é israelense, esse capital é estrangeiro. Né? Então você tem aqui um quadro muito interessante. De novo, você está falando de um ecossistema de 8 milhões de habitantes e você tem essa quantidade de investidores. Então você tem desde investidores micros e agências financiando P&D, até você chegar a investidores anjos, investidores de venture capital, de private equity, as grandes empresas
São mais de 380 centros de P&D de grandes multinacionais em Israel que estão lá buscando tecnologia e inovação, né? Que acaba levando essa parte. É impossível a gente pensar na inovação sem você ter essa parte financeira muito bem estruturada, que a gente precisaria fazer aqui no Brasil, né? Então, hoje, Israel está muito focada em alguns setores. Então, segurança cibernética, que as pessoas conhecem bem, a tecnologia automotiva, que com esse deal do Mobileye, Jerusalém virou o epicentro do transporte dinâmico, tecnologias de vídeo, de impressoras 3D para a indústria, semicondutores, fintechs, internet, etc. Então, essas são algumas das empresas que saíram dentro desse ecossistema. E aí você tem, são 28 empresas aqui que captaram entre 60 milhões e 500 milhões de dólares nos últimos anos em Israel, que basicamente já são empresas que estão indo globais, né? O próprio mercado está funilando elas para crescerem para esse growth nation, né? Onde você, ao invés de você fazer uma empresa para vender para uma outra empresa, você na verdade está fazendo uma empresa para desenvolver ela em vários mercados, inclusive o Brasil. Então muitas delas também já estão no Brasil hoje, né? E aí, com 8,8 milhões de habitantes, você está falando de 360 bilhões de dólares de PIB. A gente está falando aqui no Brasil de 1,5 trilhão de PIB para 200 milhões de habitantes, né? Então a renda per capita está mais ou menos em 36 mil dólares, isso já subiu um pouquinho. O crescimento do PIB foi 3,1%, né? E um outro fato interessante é que só 8% da população israelense é que realmente trabalha no setor de tecnologia e inovação. Então a Intel, que fabrica chips em Israel, tem essa parte de transporte dinâmico, ela tem 10 mil funcionários em Israel e ela acredita que ela tem um impacto em 50 mil funcionários diretamente através dos investimentos que é feito de P&D. Essas mesmas empresas que estão em Israel buscando tecnologia lá, né, elas estão aqui no Brasil vendendo tecnologia para o Brasil. Então, se você pegar os smartphones, se você pegar o Waze, se você pega os chips que a gente usa, muitas das coisas estão sendo desenvolvidas em Israel de alguma maneira ou de outra. O último número que a gente tem, o trade entre os dois países é de 1,5 bilhão de dólares por ano, sendo que metade disso é militar. Então a ideia é crescer isso. Então, se você olhar para os dois ecossistemas, para mim é muito claro, né? Se a gente começar a querer copiar o ecossistema americano, o americano joga 200 bilhões de dólares em P&D por ano antes de começar a conversa, né, de tecnologia e inovação e realmente você vê o que é o ecossistema de Boston, Califórnia, etc. Israel não gasta tanto, Israel gasta uns 16 bilhões de dólares por ano, que é mais ou menos equiparado com o que o Brasil gasta em tecnologia e inovação. Então a gente consegue, eu não tenho dúvida alguma, se a gente fizer um esforço coletivo e realmente juntar todas as iniciativas que tem hoje aqui no Brasil, juntar a academia com o setor público, o setor privado, legislação, criar um ecossistema de fato nosso, brasileiro, eu acho que você consegue ter um impacto interessante dentro do PIB nos próximos anos. Isso sendo dito, eu queria mostrar para vocês algumas das tecnologias que estão acontecendo em Israel, que eu acho que é a parte mais interessante, né? Então, você tem uma tecnologia hoje de prova de conceito, né, onde a maioria das fintechs, a maioria dos bancos nos Estados Unidos acreditam que vão fazer investimentos em fintechs nos próximos anos, então 77%, e eles têm claramente uma ruptura, um desafio com privacidade, a estrutura deles interna do banco, que não dá espaço para poder fazer os testes que eles precisam com as fintechs. Então a Prove faz uma prova de conceito digital, que pode ir desde inteligência artificial, blockchain, segurança cibernética, biometria e etc., sem realmente usar a estrutura do banco como base, né?
As Chief of Innovation, I'm constantly scouting for new tech innovations. However, meeting with each startup and setting up their testing environments is always time-consuming and exhausting. But that's all changed now. Today, I'm running dozens of pilots in cybersecurity, business intelligence, big data, mobile, and any tech field I've ever dreamt of, and all at the same time. How did this all change? I've started running all my POC pilots on Prove. With only one integration with Prove's cloud services, I was able to expose my testing environment in a secure and scalable way, and use Prove's predefined, simulated testing environment to test new B2B startups, one against the other. Using Prove's predictive analytics tool, I'm finally able to evaluate each pilot product, which is giving me a clear, predictive picture of the product's behavior for when I choose to move that product into real-time production. This automated flow of pilot testing is now making my work here as cost-effective as it ever was. Thanks to Prove, all the critical pains I've ever had with integrations, implementations, and failed pilots is finally solved. Prove, your pilot-as-a-service platform. Então, a Prove, hoje em média, os fundos de venture capital, alguns dos bancos, estão vendo 1.000, 1.200 empresas por ano. É quase impossível você analisar essa quantidade de empresas ao mesmo tempo. Então, com uma plataforma dessa digital, Proof of Concept as a Service, você consegue cortar aí, sei lá, de 1.400, 1.300 empresas para talvez 100, 200 startups que realmente vão dar o desafio, né, que você precisa, vão resolver o desafio que você precisa na tua plataforma. Aí tem uma outra tecnologia que eu gosto de falar bastante, que é o NoMail. E o NoMail é o seguinte, hoje o problema do e-mail, né, são 215... Calma aí, deixa eu só mostrar aqui. São 215 bilhões de e-mails por dia que são mandados, né? Mais de 50% disso é business. Cresce 7% ao ano o fluxo de e-mails, e você tem um impacto negativo na economia americana de mais de $1 trilhão por ano, que é 2/3 da economia brasileira, né? Então o grupo lá de Israel decidiu montar o que é o e-mail, né? A gente sempre recebeu e-mail por ordem de que as pessoas nos mandam e-mail. E eles queriam resolver o problema de e-mail, onde você recebe por ordem de relevância para o usuário, né? E a tua relevância sentado no teu escritório é diferente do que a tua relevância se você está no carro dirigindo, né? Então, com o NoMail, ele consegue fazer a triagem com a inteligência artificial, onde você, assim que você plugar no teu sistema 70%, 75% de accuracy, e em alguns dias ele consegue chegar a 95% de accuracy dos interesses dos seus e-mails, né? Se teu sócio, teu parceiro, teu patrão, teu advogado, a família, o que for, está te mandando, né? Então, AI is not the future anymore. It's here. We can use it. We developers need to follow the stream. So we need to develop what people need. NoMail is an AI personalization solution that helps users figure out what is the one single email that they must react to right now. Cortana is a very fundamental part in our strategy. It's a super smart virtual personal assistant. On top of its IQ, they have also very deep emotional understanding, EQ, of the user. Using Cortana's data, you can take your product to a whole new level. In general, NoMail trying to understand your state of mind in terms of when and where are you using your email. If you are sitting next to your desktop, we'll give you one experience using NoMail for Outlook. And if you're in your car, for example, we'll give you an experience through Cortana mobile apps or connected cars. Ask NoMail to show my urgent emails. Hi Ariel, you have 2 urgent messages. It will take you 2 minutes to complete. Another item which separates Cortana is the ability to integrate across organization systems. When using bot framework, you are writing the code once, and you can now publish it to many platforms.
So they're allowing us to very easily integrate to Active Directory, integrate to Skype, integrate to Office 0365. So you get an access to millions of users with one code source. What really excites me about this partnership is the ability to take this dream that we came from and make it a reality. I think that Cortana helps us to do so many shortcuts in this win-win relationship that will allow our dream come true very, very soon. Então, isso aqui é um exemplo interessante da cooperação entre as grandes corporações e as startups, né? Então, eles foram para dentro de uma aceleradora da Microsoft lá em Israel, acabaram, a própria Microsoft entrou com 15 engenheiros para dentro da empresa e hoje está no Outlook, eles estão com Samsung, tá com Apple e se você parar para pensar, eles estimam que eles conseguem cobrar entre 4 e 5 dólares por usuário, né? Só a Microsoft tem mais de 200 milhões de usuários, né, por mês que eles conseguem cobrar, né? Então, de novo, é uma solução simples, né, que você acha que é simples o problema do e-mail, mas é um problema grande, né, um desafio grande para a sociedade como um todo, né? E aí tem o CallView, que também é uma tecnologia interessante, que é basicamente uma interface virtual, né, tanto visual, de conversas, de bot, etc., que a AT&T começou a usar no México, e em menos de um mês, 70% dos calls estavam indo para essa plataforma, e não para os call centers que eles tinham original. In our digitally transforming world, customers have more ways to engage with us than ever. They move from phone call to mobile app, web, chatbot to Facebook, always seeking the best way to get what they need. The challenge is to keep up with them and meet them at their channel of choice. Now, imagine being able to give your customers a coherent, digital, and even enjoyable service across their entire journey that benefits your operational priorities too. Meet Dan. When he needs to get a loan, check his balance, and pay a bill, life has taught him. Just give the bank a call. Apps and websites are good for many things, but the phone is good for everything he needs now. So, Dan being Dan, decided to call direct from his mobile phone. At the other side of town, Dan's wife, Jane, would like to check her recent transaction. So, Jane being Jane, she Googles to find her bank's number. What Dan and Jane actually look for is a better way to get a task done as efficiently as possible. So as soon as Dan dials the number, a visual IVR pops up that enables him to get the information and to complete the loan in self-service, while Jane enjoys direct engagement from her Google search. Both Dan and Jane benefit from digital assets already developed for other channels without a need to wait or to talk with an agent. Indeed, it's a true digital transformation into the digital age. Some customers expect to engage companies via Facebook or other social apps like WhatsApp. Take Alice, for example. When Alice needs to perform a simple task like activating her credit card, she instinctively engages her bank's Facebook bot. And thanks to CallView, Alice gets exactly what she's looking for. In addition, when a human touch is needed, by enabling social-like collaboration, co-browsing, and media sharing, CallView gives your customers a branch-like customer experience to perform complex processes remotely in a single interaction. Call, chat, or self-service. With CallView, your customers will enjoy a fast, satisfying, and seamless digital experience across all your channels, just like how Dan, Jane, and Alice like it. CallView. One platform, multiple ways for customers to engage. E aí tem um caso interessante que está crescendo muito, que é a Lemonade, que é um insurance tech. Então eles decidiram montar uma plataforma nova de comunicação com o cliente final. É um flat fee, né? Foi considerado um pagamento mais rápido de um claim de uma companhia de seguro. Eu acho que em menos de 1 minuto e meio eles fizeram o pagamento, né? E eles também usam, para conversa com o Millennium, né, o dinheiro que sobra dentro da plataforma, eles fazem a doação para NGOs lá nos Estados Unidos e em Israel, né?
aí, Mobileye é uma história muito interessante, vale ressaltar. Foi um estudo que começou na Universidade Hebraica de Jerusalém há mais ou menos 15 anos atrás, 14 anos atrás. Foi gasto mais de $1 bilhão. A Goldman Sachs acabou com 10% da empresa, fez o processo de M&A, fez o processo de venda da Mobileye. Você teve vários investidores, inclusive o governo israelense, a própria universidade, investidores privados, anjos, etc. E eles criaram o que eles não entendiam no começo, né, mas eles buscaram criar a identidade visual gráfica, né, via computador. Né, e eles começaram o estudo como academia, não como um produto final, e acabaram com um produto que hoje é a visão do carro automático, né, do transporte dinâmico. Então, Israel, que não produz um carro, Israel não tem uma indústria de carro. Tá? Hoje é o epicentro do setor automobilístico do mundo, e aí a Intel foi lá e comprou, que também está em Israel desde sempre, está em Israel pelo menos uns 30, 40 anos, e aí acabou virando todo o ecossistema de transporte dinâmico do mundo, está sendo discutido entre Israel, Boston, Califórnia, e Israel com certeza um dos mais avançados. Com essa tecnologia, eles acreditam, a pergunta é, hoje, né, quando a gente está falando de tráfego, né, trânsito, traumas por causa de acidentes de carro, etc., né, a pergunta é quanto é que a gente vai aceitar do erro do computador. Né? Então, hoje, são milhões de acidentes que acontecem anualmente. Eu não me lembro o número exato, mas também são milhões de pessoas que são afetadas por acidentes de transporte hoje no mundo. E eles acham que eles conseguem, no momento que tiver todos os carros com um sistema de visão automática, né, por computação, que eles conseguem acabar isso para menos de 1% de acidentes de carro. Né? E aí tem um videozinho do Mobileye. For over 15 years, Mobileye has been leading an ambitious and transformative effort to develop the most effective accident prevention system available using artificial vision. Through significant research and development, Mobileye has developed a revolutionary solution based on unique, award-winning technology. This system is compact and cost-effective, bundling multiple applications into one single package. Much like the human eye, the Mobileye solution is capable of performing driver scene interpretation, detecting and classifying different objects on the road, including other vehicles, pedestrians, cyclists, lane markings, traffic signs, and more. The system's capabilities provide life-saving warnings and driving enhancement features, from automatic emergency braking to completely autonomous driving, which will revolutionize human transportation. With recent changes in safety legislation, advanced driver assistance systems are becoming a prerequisite for meeting the highest safety standard. A majority of the world's car manufacturers are already using Mobileye as a significant accident prevention measure, with many moving towards implementing the technology as a standard feature. Mobileye's technology can also be retrofitted as an aftermarket system to existing vehicles as a complementary safety accessory. By installing Mobileye, individual consumers and leading vehicle fleet providers have benefited from a reduction in accidents and significant savings in operational costs. The automotive industry and millions of end users have demonstrated that Mobileye's vision has become a reality. More and more drivers around the world are enjoying a smarter and safer driving experience. Mobileye, our vision, your safety. Então, é muito difícil mostrar o Israel em 30 minutos, 40 minutos, né?
Mas o fato é que Israel hoje conseguiu criar todo um ecossistema de produção de tecnologia e inovação. É o terceiro país com mais empresas no Nasdaq hoje. Tem um impacto e busca ter um impacto profundo, né? A discussão lá é o que a gente chama de deep technologies, né? São tecnologias profundas, não processos. Então, até para o Brasil, eu acho que é muito interessante, porque a gente consegue mesclar o que está realmente sendo feito de ponta, de P&D, né? De pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia, junto com um grande mercado, né? E eu acho que isso a gente pode construir cada vez mais essa ponte entre os dois países e realmente buscar esse P&D entre os dois países até desenvolver empresas em conjuntos e mercados em conjuntos. Então, o Waze, que é uma das tecnologias que eu acho que muita gente usa aqui, né, é uma tecnologia israelense, também saiu da Universidade Hebraica de Jerusalém, veio para o Brasil primeiro para depois ir para os Estados Unidos. Então, o Waze, na verdade, ele foi desenvolvido no Brasil, no mercado brasileiro, foi tropicalizado para o mercado brasileiro, para depois fazer a expansão global. Então, quando a gente conversa com os israelenses e quando a gente monta as estratégias, né, então, se você pega uma empresa israelense que normalmente vai ou para os Estados Unidos ou para a Europa, se ele for para os Estados Unidos, ele tem um potencial de 300 milhões de consumidores. Né? Se ele faz Estados Unidos e Brasil, ele vai de 300 milhões de potenciais consumidores para 1 bilhão. E esse é o play de Israel de global markets, né? Do scale-up nation. Né? Em vez de você pegar uma empresa, então por, sei lá, 25 anos, por que você tem 360 centros de P&D de grandes empresas em Israel hoje? Você tem porque foram criadas tecnologias de inteligência artificial, de computação, foram criadas tecnologias de hardware, eletrônicos, etc., ao longo do tempo. Essas tecnologias pegaram as ideias, os conceitos, botaram numa empresa. Né? Essas empresas tipicamente têm uma saída aí de 50 a 150 milhões de dólares, e aí as grandes corporações acabam levando elas para o mundo. E o Play de Israel agora, que já tem toda essa inteligência, que já tem as pessoas já estão participando globalmente da construção dessas empresas, agora eles estão indo para construir empresas globais. O Brasil pode fazer um papel muito importante nesse processo para as empresas israelenses. Então, hoje a gente tem grupos aqui que tem 40 mil clientes que não tem nenhum CNPJ no Brasil e não estão preocupados com a legislação brasileira, por esse ponto de vista. Né, a gente tem empresas de educação que tem mais de 100 mil usuários aqui no Brasil, que só tem representação no Brasil. Né? Você tem plataformas de software as a service que vocês estão usando, Taboola da vida, para marketing, etc., que usam no dia a dia, que ninguém nem sabe que está vindo de Israel. O WeWork, que virou um sucesso aqui, um dos fundadores é israelense, né? Começou esse conceito em Israel. Então, você começa a ter muita tecnologia que está vindo e que a gente está tendo influência hoje, que começou de alguma maneira ou de outra lá em Israel. Né? Então, um dos exemplos que eu acho que é interessante, a Embraer, que para mim é uma das empresas que mais inova no Brasil, se não for a que mais inova no Brasil, né, historicamente, tem parcerias muito profundas junto com a IAI, né, que é Israel Aerospace Industries. Tem parcerias nessa parte de segurança cibernética, etc. Os bancos, se você falar de Barclays, Citibank, estão lá. Se você falar de alguns grandes bancos aqui no Brasil, que eu não posso falar nomes, estão buscando oportunidades em Israel ativamente. Então, você tem hoje um movimento que a gente é influenciado de alguma maneira ou de outra aqui, né? E que, em vez da gente ser só influenciado, a gente pode participar tanto no desenvolvimento quanto no crescimento. Então, se a gente quer deixar um legado para a futura geração, se a gente quer construir um futuro, né, eu acho que tecnologia e inovação, para mim, é muito evidente que esse pode ser um futuro muito interessante para o Brasil. E Israel está aí um caso que fez, aconteceu, investiu e hoje está entre os maiores hubs do mundo de tecnologia e inovação. Então, é isso. Obrigado.